Oi pessoal, aqui é Débora Baldin, vamos começar mais um vlog aqui no canal. Para tudo que você tá fazendo e antes da gente começar, se inscreve no meu canal de Telegram, o link vai estar aqui na tela e vai estar na descrição. Por lá você recebe tudo que eu produzo em primeira mão e também recebe uma curadoria de materiais e conteúdos que eu acho legal e mando por indicação pra vocês por lá, tá bom? Essa é uma tentativa de estreitar minha comunicação com as pessoas que acompanham o meu trabalho e de também depender menos do algoritmo pra entregar meu conteúdo. Enfim, se você quiser saber um pouco mais dessa discussão, assiste o vlog passado. Muita gente curtiu o formato de vlog, então eu vou tentar fazer mais alguns testes. Muita gente me disse também que eu não preciso comprar uma câmera de vlog necessariamente pra continuar gravando, porque a qualidade da câmera de trás do celular, meu celular é um iPhone, vai resolver. Então, por hora, enquanto eu não tiver resolvido essa coisa da câmera de vlog, eu continuarei gravando por ele. Mas se você puder, você que tem aí uma dica interessante, custo-benefício decente, quando eu falo decente, 2 a 3 mil reais, de câmera de vlog com visor, porque eu geralmente gravo sozinha, deixa aqui nos comentários, por favor, porque eu quero muito melhorar a parte técnica do canal. Estou aí nesse trabalho, tá bom? Hoje, eu teoricamente estou de folga do meu trabalho, que na verdade não é folga nenhuma, porque tem 5 semanas que eu não consigo tirar folga aos finais de semana. Então hoje é um dia que eu preciso fazer faxina, fazer compra e estudar, porque eu tô numa seletiva do mestrado. Não sei se todo mundo tá sabendo também, estou me preparando para o mestrado em Relações Internacionais. Então, tudo tem que acontecer hoje, Senhor, eu sei que tu me sondas. Do ponto de vista de conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre as eleições na Bolívia. Se você não me segue no Instagram, me segue por lá. Eu tenho feito comentários, sempre faço nos stories, IGTV, lá. Eu tô evitando fazer IGTV, tá? Tô fazendo mais vídeos aqui pro canal do YouTube. Mas eu falei um pouco nos stories sobre as eleições que rolaram na Bolívia no dia 18. A gente teve um fato bastante marcante. O binômio do MAS e PSP, que é o partido do Evo Morales, que são os candidatos, o Luiz Arce, como presidente, e o Davi Coquerhuanca, vice, fizeram uma votação maravilhosa, muito expressiva. Fruto de muita luta dos movimentos sociais que lutaram esse ano inteiro, foram massacrados, foram bastante violentados pelo governo golpista da Jeanine Áñez, que é a autoproclamada presidenta, e conseguiram produzir um resultado bastante expressivo, que a conjuntura do poder, vamos colocar assim, da Bolívia, exército, a extrema-direita, setores do empresariado, tentaram evitar a todo custo. Essa eleição, vou falar um pouco mais sobre isso hoje, mas essa eleição foi muito evitada. As pessoas tentaram desmarcar, e os movimentos sociais reagiram com bastante força a isso, trancassem a avenida, se movimentaram demais. Foi uma eleição difícil de acontecer. E muita gente tem me perguntado, ainda não tá apurado completamente, mas tudo indica, inclusive elementos do poder, vamos colocar assim, da Bolívia e do cenário latino-americano, já declararam a vitória pro Luiz Arce e pro Davi Coquerhuanca, pro MAS, né? Entre eles o Carlos Mesa, que é o segundo candidato, a Jeanine Áñez, que é a própria presidenta golpista, a autoproclamada, ligada a setores da extrema-direita na Bolívia, e inclusive o próprio secretário-geral da OEA, que é o Luiz Almagro, né? Já declararam aí o reconhecimento às eleições, né? Esse resultado eleitoral. E isso é um elemento bastante importante, porque por mais que a gente não tenha 100% das urnas apuradas, o grande lance era esses poderes reconhecerem a eleição da Bolívia, né? O resultado eleitoral do MAS. Inclusive porque a Jeanine Áñez, por exemplo, dizia e declarou isso prévio às eleições que não entregaria o país ao binômio do MAS. A gente viu uma série de tentativas de obstrução. A mesma delegação de observação eleitoral da OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, presidida pelo Almagro, Luiz Almagro, que é um lacaio dos Estados Unidos, a mesma que estava presente nas eleições esse ano, era a comissão que declarou fraude do Evo Morales nas últimas eleições, não comprovou nada. Inclusive, tem uma matéria do Intercept que fala um pouco sobre essa coisa das denúncias de fraude da OEA que nunca foram comprovadas. Enfim, esses mecanismos, esses elementos do poder boliviano e latino-americano já declararam reconhecimento à vitória eleitoral do Luiz Arce. A pergunta é, isso significa que a situação está resolvida? E não, ela não está. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Quais são os próximos passos? Essa é uma batalha dos movimentos sociais, uma batalha do povo boliviano que se mobilizou intra-Bolívia e extra-Bolívia. A gente viu uma mobilização bastante intensa das comunidades bolivianas fora da Bolívia para garantir a votação, denúncias, inclusive, dessa mesma comunidade dizendo que existiam obstáculos colocados que não existiam nas eleições anteriores para dificultar o acesso ao voto, para dificultar que o povo conseguisse mesmo expressar sua vontade, porque estava muito posto que o resultado seria bastante expressivo, né, do binômio do MAS. A gente só não esperava que fosse tanto. E, de fato, foi muito. Existem razões para eu acreditar porque que as eleições tiveram esse reconhecimento imediato. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E um pouco sobre o cenário latino-americano, né? Porque
A Bolívia agora era uma das peças, a gente tem algumas outras mais, tá? Acontecendo no nosso contexto latino-americano, e elas estão muito intrinsecamente ligadas. Entre elas, por exemplo, agora no dia 25 de outubro a gente vai ter o plebiscito constitucional no Chile, que aprova ou não uma constituinte, uma assembleia constituinte, que também é fruto das mobilizações intensíssimas que aconteceram no Chile. Agora em outubro faz 1 ano dessas mobilizações. A gente tem, em dia 6 de dezembro, agora, eleições na Venezuela, eleições parlamentares na Venezuela, o PSUV e o Grande Polo Patriótico, né, que é esse conjunto de partidos que compõem o governo na Venezuela, estão bastante mobilizados para recuperar a maioria na Assembleia Nacional, que hoje é presidida pelo Guaidó, e a gente tá vendo vários elementos de tentativas de desestabilização da Venezuela nesse período, inclusive de recrudescimento do bloqueio, não só com a Venezuela, mas contra Cuba e Nicarágua. Então, assim, é um cenário bastante intenso. E logo pro começo do ano que vem, as eleições no Equador, que também é uma situação gravíssima, intensíssima. Então, o cenário latino-americano ele é bastante intenso. Essa semana agora a gente tem uma reunião da Assembleia Geral da OEA, que é essa Organização dos Estados Americanos, e ao passo que eles reconhecem a eleição na Bolívia, a gente está esperando coisas bastante pesadas para cima da Nicarágua, de Venezuela e de Cuba. Então, assim, vamos conversar um pouco sobre isso, porque as eleições, elas não são um fim em si mesmo, né? Elas são um dos cenários em que a luta pelo poder nas nossas sociedades, elas se dão, mas não é o único cenário. Então, assim, a gente precisa entender quais questões ainda estão em jogo. Por exemplo, o Evo Morales vai poder voltar pra Bolívia? Ele tá sendo acusado de crime de rebelião, de incitar a rebelião. Existem processos correndo na Câmara e no Senado bolivianos sobre os massacres que aconteceram no ano passado. A Jeanine Áñez vai ser condenada? Como é que as coisas vão acontecer? Então, assim, tem muita água pra rolar por baixo dessa ponte aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu vou fazer faxina. Já fiz aí uma parte das tarefas da casa. É esquisita essa coisa de gravar vlog de quarentena, porque eu não tenho muita opção, né? Sou eu em casa fazendo coisas de casa e conversando com vocês. Mas essa é a vida hoje, não é mesmo? Esperamos que não seja a vida de sempre. Paciência, vamos que vamos. Gente, saindo da faxina, eu vim buscar meu pãozinho que chegou da Padeira Camarada. A Padeira Camarada faz pães artesanais aqui em São Paulo. Esse aqui é um rosa Luxemburgo. Encomende o seu. Tá, vamos fingir que é 7 da manhã agora, gente. 7 da manhã. 7 da manhã, acordamos cedo. Amor, esse é um vlog, né? Tô falando sobre eleições na Bolívia. Fala como é que foi aí passar o período de isolamento em casal. Nossa. O que você acha que fez a gente sobreviver? Pessoal, hoje já é sexta-feira. Mentira, o que eu tô falando? Hoje é quinta-feira, outro dia. O vlog de ontem eu parei, depois de gravar eles passando, eu parei porque foi faxina, mercado, resolvi um monte de BO, tive problema pessoal. Hoje de manhã eu já tive análise, já chorei tudo que eu tinha pra chorar. E agora, enfim, vamos começar a trabalhar. Hoje eu vou terminar de falar um pouco sobre a coisa da Bolívia que ficou parada. Vou deixar alguns takes aqui que eu fiz agora de manhã com o Caê, que tava aqui em casa, que também já foi embora. E bora se trocar, viver, já comi meu pãozinho da Padeira Camarada. E agora bora trabalhar. Quer dar um conselho aí pros casais que estão lutando aí ainda? Como é que é se relacionar em tempos de distanciamento? Porque a gente não está mais isolado, mas estamos em distanciamento ainda, né? Aqui pelo menos não tá rolando rolezinho, não tá rolando palhaçada, medidas do OMS. Não tem negacionismo de esquerda, medidas do OMS levadas a sério. Isso aí. Nós estamos vacinados. Né? Ainda não tem vacina. E aí, qual que é o recado? Recado? Análise. Análise. Sempre, muita. O máximo possível. 2, 3 vezes na semana, se possível, eu faço análise. Esse vlog tem 3 dias. Não consigo por quê? Porque tudo na minha vida tá atrasado. Eu faço. Aí tem uma hora que meu cérebro cansa. Aí eu fico rolando aqui que nem pedaço de estopa na minha casa. Nada acontece. Minha pilha tá cheia de louça. Você, o homem bolsonarista, vem aqui nos comentários e pergunta: e a sua pia, Débora? Você mesmo. Posso te afirmar que tá cheia de louça. Não consigo não lavei a roupa ainda. Sei lá, gente. Tô terminando o roteiro aqui, ó. Tem 2 dias que eu tô tentando finalizar esse roteiro enquanto eu trabalho. E se tudo der certo, meu amor vai me ajudar a terminar hoje, né, vida? Isso mesmo. Então seja bem-vindo a esse vlog que já virou uns jogos mortais. Mas vamos terminar, vamos falar um pouco agora sobre a Bolívia.
E finalmente vamos falar um pouco mais profundamente sobre a questão da Bolívia e das eleições lá. Muita gente me mandou aí nas redes sociais: ah, meu Deus, Débora, você acha que agora que as eleições estão ganhas, que tá tudo resolvido, você não acha que é uma visão um pouco ingênua? Eu acho, achar que eleições é o único cenário em que a disputa pelo poder nas nossas sociedades se dão é bastante ingenuidade, mas acho que olhar para esse resultado eleitoral e olhar para o processo das eleições na Bolívia como se ela fosse um dia só, como se ela fosse o dia 18 e a expressão da vontade da população boliviana, é uma burrice. E é sobre um pouco nessa linha que a gente vai conversar hoje. O resultado do MAS e PSP, o partido do Evo Morales e do Luiz Arce, foi acachapante, assim. Não tenho palavras, uma vitória brutal, uma expressão bastante forte da vontade popular, né, na Bolívia. O MAS, até a última contagem que eu vi, tava com 90 e tantas urnas, 90 e tanto por cento das urnas apuradas, estava com 54% dos votos, quase 55%, e uma diferença muito grande para o segundo lugar, que era um candidato de centro, que é o Carlos Mesa. O Carlos Mesa, uma curiosidade interessante, e já vou deixar um gancho aí de sugestão para quem quiser saber mais, ele é um candidato que foi vice-presidente do cara que foi derrubado a partir da Guerra do Gás. Se você quer saber um pouco mais da história da Bolívia, vá procurar os stories do Thiago Ávila, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube e vai estar aqui na descrição o link para você assistir os stories todos. E o Thiago, ele faz um recorrido desde algumas raízes da colonização na Bolívia, passa por pontos bastante importantes da história da Bolívia no decorrer dos anos, passa pela Guerra da Água, passa pela Guerra do Gás, que foram disputas bastante importantes e bastante centrais na formação não só do MAS e PSP, que é o partido, movimento, né? Partido que reúne os movimentos sociais, o conjunto dos movimentos sociais, que culminou na eleição e produziu a eleição do Evo Morales em 2006, produziu a nova Constituição na Bolívia, produziu o Estado Plurinacional Boliviano. É uma expressão da valorização dos movimentos indígenas, campesinos na Bolívia, e ele faz todo esse recorrido histórico. Eu não vou fazer isso hoje aqui porque é uma história bastante longa, mas eu recomendo fortemente que você vá acompanhar esses stories do Thiago, e ele produz bastante conteúdo não só sobre a Bolívia, né, mas sobre a América Latina em geral. Então deixo a recomendação, vai estar aqui na descrição. Tudo que eu comento em termos de referência, se você quiser saber melhor do que se trata, procure aqui na descrição. Eu não falo nada da minha cabeça, assim. Queria ser mais, né, essa pessoa que deixa aí as refs as vozes da minha cabeça, mas eu não sou. Eu deixo tudo aqui na descrição, então procure dar uma lida também, que é um pouco importante, até pra você compreender melhor as coisas. Só um minutinho que tem uma carreata passando aqui. Nossa, me irrita muito. Continuando. Antes mesmo da gente saber a apuração, até porque essa apuração é super lenta, né? Nós já tivemos o reconhecimento da vitória do MAS por parte de alguns elementos bastante contraditórios do poder, entre eles a Jeanine Áñez, que é a autoproclamada presidenta, uma das figuras mais importantes do golpe de Estado da Bolívia, ligada à extrema-direita. A gente teve o reconhecimento do próprio Carlos Mesa, que era o segundo colocado. A gente também teve o reconhecimento do Almagro, Luiz Almagro, que é o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. O que você tá fazendo? Toda vez que eu gravo, aí eu fico o quê? In love. Ele fica com uma carinha assim, ó, atrás das câmeras. É assim que a gente renova o nosso amor, né? Você fica tão gatinha, tá? Claro. Eu aceito. Tô noiva, gente. Vou contar isso já já. Desculpa, né? Continuando aqui pro tema da pauta. Então a gente teve um reconhecimento muito rápido, né, desses outros poderes. Poderes, inclusive, que estavam declarando que não reconheceriam a eleição caso a vitória fosse do MAS. A Jeanine Áñez disse que não reconheceria, por exemplo. Não entregaria o poder pro MAS, enfim. Então, a gente teve um reconhecimento muito rápido que se dá por vários motivos. Eu vou falar alguns elementos que eu acho que tem a ver com esse reconhecimento. E muito deles ligados a algumas questões que são: a gestão da Jeanine Áñez nesse um ano pós-golpe foi um desastre em vários aspectos. Em relação ao Covid foi um desastre, em relação à economia foi um desastre, e o índice deles de aprovação entre o povo boliviano, o desgaste da população com relação a esse governo foi bastante grande. Isso é um elemento. E o outro foi a expressão desse descontentamento nas urnas, né?
Porque por mais que a gente saiba que existam questionamentos relativos ao Evo Morales e a vitória do Evo Morales em 2019, não em relação às eleições, os bolivianos votaram pela eleição do Evo Morales, mas a gente pode sim questionar se aquela candidatura aconteceu num contexto do ponto de vista de institucionalidade democrática. O Evo Morales forçou a barra no 4º mandato. Isso é inclusive uma autocrítica que ele já fez e que, enfim, o MAS faz, né? Eu vou deixar inclusive aqui na descrição também a entrevista que saiu na Folha de São Paulo do Luiz Arce logo após as eleições, e o Arce comenta essa questão. É algo que o MAS, inclusive, está colocando bastante fortemente agora após essa vitória. O MAS, que é o partido do Evo Morales, fez uma autocrítica com relação aos erros do passado. Gente, não tem perfeição em lugar nenhum. E acho que a expressão dessa autocrítica também é essa vitória bastante forte, né, do MAS nessas novas eleições e tal. Então, apesar da gente entender que houve uma forçação de barra, o Evo perdeu o plebiscito pela reeleição e ainda assim forçou essa indicação por meio daquela declaração de que ele tinha o direito humano de concorrer, por meio do Supremo, né, boliviano. Enfim, ele forçou isso. Apesar da gente ter esse entendimento, houve um golpe de Estado, porque por mais que o Evo tenha forçado esse 4º mandato, a população votou pelo Evo Morales, ou seja, não votou por outro candidato da extrema-direita. Eu acho que com a gestão que se desenrolou depois desse período, e que assim, gente, é importante colocar que tem uma dimensão que é muito material. O governo do MAS e do Evo Morales produziu mudanças muito profundas do ponto de vista econômico e material, principalmente para os mais pobres na Bolívia. Para além dessa dimensão material, tem uma dimensão muito importante política e cultural do que aconteceu durante os governos do MAS e PSP, que é o fato do Evo Morales ser sim o primeiro governante presidente indígena da história da Bolívia. É um país de maioria esmagadora indígena. Mas existe uma dimensão também que aconteceu do ponto de vista da política mesmo. O Evo Morales aprovou uma Constituição que é um outro construto ideológico, cultural, um outro caldo que se produziu a partir de muita movimentação política dos movimentos sociais. E isso não é pouca coisa, isso elevou a autoestima, sim, também do povo boliviano e dessas populações indígenas, de um dimensionamento diferente da política com a cultura, sabe? E que também aconteceu por meio da luta do povo boliviano, né? Que foi quem de fato produziu essa eleição do Evo Morales, com a guerra do gás e a guerra da água. Inclusive tem vídeos do Thiago, que eu já mencionei, falando sobre esses processos em específico. Então assim, não é uma coincidência a chegada do Evo Morales ao poder, não é uma coincidência, não é casuístico essa preferência do eleitorado boliviano pelo Evo Morales, pelo MAS e PSP e agora pelo Luiz Arce e pelo David Coquerhuanca. Existiram movimentações bastante profundas do povo boliviano em direção a essas mudanças. Isso é uma coisa que precisa estar em consideração. E que, do ponto de vista da tomada do poder pelo golpe, não só significaram mudanças do lugar da economia também, que foram bastante desastrosas, mas eles entraram, o golpe de Estado tinha uma retórica anti-indígena, né? Racista, bastante complicada. Essa coisa do Camacho, que é esse líder da extrema-direita, tomando o palácio do governo com a Janine Áñez, com Bíblia, falando que a Bíblia estava retomando o palácio. Quer dizer, tinha uma dimensão da economia que estava muito atrelada a uma dimensão racista da tomada do poder. Eles chamam o Camacho, que é esse líder da extrema-direita aí que surgiu a partir do golpe, de o Bolsonaro boliviano. Não é à toa, assim, entende? É uma retórica ideológica que ataca frontalmente esses movimentos sociais e a população boliviana como um todo. E acho que esse golpe também foi sentido pela população e não foi recebido bem, não ganhou as massas, né? Não ganhou a população. Isso é um ponto. Outro elemento interessante foi que no decorrer desse um ano inteiro, a população boliviana se manteve mobilizada na rua. A gente sabe de massacres, que a gente vai falar um pouco mais pra frente agora. Houve massacres, houve mortes, houve uma articulação tanto das Forças Armadas com a polícia, mas uma articulação do ponto de vista do Tribunal Superior boliviano para sustentar essa tomada de poder e do poder judiciário na Bolívia também. Então foi uma confluência realmente de poderes e tudo isso agora está em questão com a retomada do poder na Bolívia. O que vai acontecer com toda essa estrutura que se mobilizou para produzir uma conjuntura tão violenta, tão massacrante na Bolívia e que só foi vencida graças a uma mobilização permanente de um ano? O povo boliviano não saiu das ruas, o povo boliviano seguiu exigindo, mesmo que à custa de muitos mortos, muitos feridos, a retomada do seu direito de escolher o seu governo e os rumos da Bolívia, né?
Então, é isso que produziu essa eleição. Não foi uma eleição que, e agora como é que as coisas vão acontecer? A pressão popular, ela foi permanente, de um ano. E é isso que ofereceu as condições para que essa candidatura realmente se fortalecesse. Ela foi produzida no seio do conjunto dos movimentos sociais na Bolívia. O partido que precisou se renovar, que precisou se oxigenar, fez a autocrítica necessária, produziu uma continuidade. O Luiz Arce foi ministro da Economia do Evo. Produziu a continuidade, produziu uma plataforma, se colocou, construiu essa alternativa e se elegeu de uma maneira bastante expressiva. Então não é uma coisa que aconteceu do dia pra noite. Inclusive foi uma construção bastante disputada. O governo da Jeanine Áñez adiou as eleições por 2 vezes. Enquanto isso estava acontecendo trancaços nas estradas. Inclusive o Evo Morales, agora é uma das questões que vai entrar em pauta, o Evo Morales está exilado, né? Ele teve que sair correndo para proteger a vida dele pro México e hoje ele tá vivendo na Argentina. Mas a irmã dele teve a casa queimada, incendiada. A gente tem uma série de personalidades do MAS que estavam vivendo um ano inteiro presos na embaixada do México na Bolívia, por exemplo, com as famílias ameaçadas. Muitos líderes parlamentares no Senado e na Câmara, inclusive foi uma das ferramentas do golpe, né? Impedir que essas pessoas pudessem atuar do ponto de vista legislativo durante o período do golpe. As pessoas tiveram famílias ameaçadas. Enfim, foi uma situação bastante violenta, entendeu? E isso só se reverteu com uma luta muito grande do povo boliviano, basicamente isso, assim. E o Evo Morales está, inclusive, respondendo por crimes de incitação ao terrorismo na Bolívia e por ter, inclusive, estimulado esse trancaço das avenidas e tal durante esse período inteiro. Então é uma situação bastante delicada que se produziu nesse período, enfim, pós-golpe, bastante violenta, bastante massacrante para os povos, pro povo boliviano, mas assim, o povo boliviano não arrefeceu, não saiu das ruas, não desencanou, não desistiu, seguiu mobilizado e produziu outra conjuntura para si. Isso é uma coisa muito importante. Outro elemento que também produziu o golpe na Bolívia foi a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos. Eu quero colocar um pouco isso aqui porque o que é a OEA? É essa organização de promoção da democracia na América, no nosso continente, que é basicamente uma grande linha, um grande lacaio dos Estados Unidos, né? Hoje ela é comandada pelo Luiz Almagro, que é uma personalidade bastante conhecida por ser produtor, né, inclusive dessas conjunturas aí de golpe, de garantir realmente a vontade dos Estados Unidos. Não é uma organização de negociação dos conflitos, de multilateralismo para a América Latina, para a construção de um caminho próprio nosso e tal, que seja autônomo, soberano, autodeterminado pelos nossos povos e tal. Não é bem essa a pegada dessa organização. A OEA é o braço diplomático do poder dos Estados Unidos aqui na nossa região, né? E a OEA foi um ator bastante importante durante o golpe na Bolívia, porque foram as denúncias da OEA de fraude eleitoral que foram desmascaradas, desmentidas, assim, de uma maneira bastante forte também pelo MIT, que, enfim, questionou dado por dado da fraude que a OEA estava contestando, mas o fato houve muito tempo entre a contestação dessas denúncias da OEA e o cenário boliviano. Quando essa contestação apareceu, o cenário já estava posto, a situação já estava produzida, né? E aí é uma questão pra gente pensar o papel da OEA com relação ao golpe boliviano. O Evo Morales vai entrar contra o Almagro no TPI, no Tribunal Penal Internacional, por ter produzido essa conjuntura e produzido essa violência e produzido esse massacre e essas mortes na Bolívia. Sobre a gestão da Jeanine Áñez, queria falar um pouco também da plataforma do Arce, né? Quais são as questões aí que o Arce veio levantando no decorrer da campanha, bem rapidamente. A Bolívia tem índices muito ruins sobre a gestão do Covid aí, não é à toa que a Jeanine Áñez está aí nessa pegada do Bolsonaro da Bolívia, né? Essa coisa da extrema-direita é realmente muito ruim, muito pouco ligada em fatos. O Arce se elegeu falando que vai buscar implementar os testes, testar mais a população, tentar rastrear e desenhar um cenário do que está acontecendo em termos de Covid na Bolívia, que vai trazer os médicos cubanos que o governo golpista de extrema-direita expulsou depois do golpe, vai trazer de volta. Do ponto de vista da economia, vai retomar o que eles chamam da economia interna, vai fazer basicamente investir internamente na economia do país para fazer o dinheiro girar, e já se elegeu falando que vai pagar a renda básica que o povo boliviano, inclusive a Jeanine Áñez já aprovou, mas a Jeanine Áñez não implementou, então é algo que precisa acontecer com bastante urgência, né?
Outro ponto importante a ser colocado, que é algo que o Evo também tinha conquistado em 2019 e que o MAS também conquistou agora, é a maioria na Câmara, a maioria no Senado, algo que facilita muito para governar. E um ponto que não pode ser retirado da conta é que a extrema-direita saiu desmoralizada, um governo de merda, situação bastante complicada, mas eles não saíram irrelevantes, né? O Camacho, que é o cara que representa aí essa elite que se concentra na região de Santa Cruz de la Sierra, que é uma região bastante ligada a uma oligarquia bastante racista boliviana e tal, ligada às milícias, ligada ao poder policial boliviano, que teve uma atuação bastante particular no golpe de Estado, conjuntamente com as Forças Armadas, é claro, mas bastante expressivo e particular. O Camacho não saiu massacrado dessas eleições. Eles tiveram uma votação entre 15% e 17%. É o número que vem logo abaixo do Carlos Mesa, que foi o segundo colocado. Então, assim, não é algo pra se desprezar e pra retirar da conta, né? Principalmente por causa dessa ligação com a polícia, né? Enfim, qualquer semelhança, mera coincidência. Enfim, então esses elementos vão estar aí agora, são elementos que vão rolar nos próximos tempos na Bolívia. Essa discussão de um processo de paz, vai existir um processo de paz, as eleições a contragosto do governo golpista saíram e saíram a contento para os povos da América Latina, que ótimo. Tem ainda a questão de como é que vão ficar a recomposição do órgão eleitoral, da questão do poder judicial e, enfim, as instituições, né, de um modo geral na Bolívia. Tudo isso precisa ser discutido e a gente vai ver como é que essas coisas vão acontecer nos próximos períodos. Com relação ao Brasil, Luiz Arce já se elege numa plataforma bastante oposta do Bolsonaro, né? Ele já declarou, inclusive, lê essa entrevista dele, vale a pena para entender um pouco do cenário das eleições e como é que as coisas vão ser daqui pra frente, né? Ele fala que ele vai fazer uma gestão pragmática com relação à economia, né? Enfim, países que têm governos com posições ideológicas diferentes seguem se relacionando do ponto de vista comercial. E é isso que ele coloca. Eu vou me relacionar pragmaticamente com o governo do Brasil. A única coisa que ele pontua que eles vão fazer e que eles querem fazer pra logo, eu falo ele, o Davi Coquerruanca, é rever os acordos que eles têm com relação com relação aos acordos de gás que eles têm, né? Uma das grandes vitórias do governo do Evo Morales foi a estatização da estatal deles de gás, agora, né, da empresa deles de gás, e eles vão querer rever os acordos que foram assinados entre o Bolsonaro e a Jeanine Áñez durante o período do golpe, né, bastante, como é que eu posso dizer, conveniente, né, para o governo do Brasil aí assinar esse golpe durante um período de ruptura democrática na Bolívia, e é exatamente isso que eles vão discutir, né, esse governo não tinha nenhuma legitimidade, né, do ponto de vista democrático, e aí vamos ver, né, como é que fica essa questão da retórica da democracia, né. Eu acho que uma coisa interessante também a se colocar, que vai ser a última observação que eu vou colocar, existe uma fanfic que rolou no Twitter, que é uma fanfic real, relativa ao Elon Musk, que é aquele bilionário estadunidense, que assumiu no Twitter falando que eles ajudaram a patrocinar o golpe na Bolívia com interesse às reservas de lítio que existem na Bolívia. Tem um vídeo da Sabrina que eu vou deixar aqui nos cards em que ela fala bastante sobre essa coisa do Elon Musk com a questão do lítio na Bolívia. Ela fala dessa controvérsia toda no Twitter, então vai lá se você quiser assistir. Mas eu achei interessante esse episódio porque eu acho que traz para o centro do debate algo que está se retomando agora pelas populações, né? Que é entender que mais do que essa fachada Estados Unidos, o governo do Estado americano, com o governo do Estado brasileiro, com o governo boliviano, a gente tem atores e interesse comercial por trás. E o Evo Morales, durante o golpe de Estado, denuncia que boa parte desse golpe, do apoio dos Estados Unidos a esse golpe lá, aconteceu porque o Evo Morales decidiu oferecer as reservas de lítio à China e não aos Estados Unidos. Então essa controvérsia no entorno do lítio tá rolando também. Foi um episódio que eu acho que vale a pena entrar. E, por fim, falar um pouco do que aconteceu com relação a essa semana. A OEA se reuniu essa semana, a Organização dos Estados Americanos, e duas coisas me chamaram a atenção, e acho que são as coisas que vão entrar na pauta. Para além da questão do Equador. Em março do ano que vem a gente tem eleições no Equador, um cenário de bastante controvérsia, que eu nem vou entrar porque, assim, esse vídeo já está gigante, mas o povo falou que vlog é isso mesmo. 8 anos de vlog e todo mundo gosta. Então, vou falar que nem narradora de futebol aqui. E vocês vão gostar, pelo visto. Mas eu não vou entrar na questão do Equador hoje, mas o Equador é um espaço de disputa hoje que está muito relacionado aos Estados Unidos e ao que a gente chama de lawfare, que é essa disputa política por meio de meios jurídicos e tal.
por meio do direito, né? Mas antes do Equador, a gente tem as eleições da Venezuela em dezembro. Dia 6 de dezembro vão rolar eleições parlamentares na Venezuela. E por que esse evento é tão importante? Porque a Assembleia Nacional, ou seja, essas eleições que vão eleger esses parlamentares, é o único órgão venezuelano que hoje está sob o poder da oposição. O líder da Assembleia Nacional é o Juan Guaidó, que é o autoproclamado presidente da Venezuela. E, já que a eleição na Bolívia foi bastante expressiva e não se conseguiu reverter o resultado da Bolívia, apesar de muita tentativa e de muita interferência, inclusive dos Estados Unidos, vou deixar aqui na descrição a matéria do Evo Morales denunciando a tentativa de um novo golpe de Estado antes das eleições, inclusive com participação dos Estados Unidos, mas o que eles não conseguiram exercer na Bolívia agora vai continuar se reorganizando para outros cenários da América Latina e do Caribe. E o próximo cenário são as eleições na Venezuela, as eleições parlamentares. Então é algo que a gente tem que ter em consideração. E saiu uma resolução na quarta-feira dessa semana agora da Organização dos Estados Americanos falando sobre as eleições na Venezuela, condicionando a aceitação do resultado eleitoral na Venezuela a condições de transparência, liberdade e justiça. A questão é que são as condições normalmente dos Estados Unidos. Vamos ver como é que isso vai se expressar nos próximos tempos. E saiu uma que me chamou a atenção, não só sobre a Venezuela, mas sobre a Nicarágua também. No final do ano que vem tem eleições na Nicarágua, final de 2021. Então assim, a conjuntura latino-americana ela é muito intrinsecamente relacionada. O que não se conseguiu produzir na Bolívia vai continuar se desdobrando em outros atores agora. Eu acho que o ponto central da nossa atenção tem que ser agora a Venezuela em dezembro. Dia 25 de outubro agora também tem o plebiscito constitucional no Chile, que também é fruto da mobilização da luta do povo chileno, que aconteceu concomitante, muito próximo ao que aconteceu na Bolívia em outubro do ano passado, né? A população chilena pressionou o país a partir de uma luta de rua muito forte, que durou bastante tempo, dura ainda, na verdade. No domingo, durante as eleições na Bolívia, estava rolando uma mobilização de rua fortíssima no Chile. Também não vou entrar em explicar ela muito hoje. Vou ver se eu faço um vídeo sobre o Chile também, para falar um pouco mais sobre o plebiscito. Mas esse plebiscito do dia 25 tem por objetivo aprovar uma Assembleia Constituinte. Agora a gente não sabe também em que termos. Se vai ser uma Assembleia que vai ser produzida com um quórum específico de delegados para produzir essa Assembleia, se vai ser meio parlamentar, meio Assembleia eleita pela população, enfim, tudo isso vai se dar, mas o fato é que é uma Assembleia Constituinte que é fruto de luta de rua do povo chileno, assim, muito forte, contra a herança da ditadura pinochetista. Eles querem basicamente, é um processo muito importante, é um processo de extirpar a herança pinochetiana, então assim, muito no centro do debate também, mas esse plebiscito tudo indica que vai aprovar a Constituinte. Agora, o que vai também sair desse processo, não sei, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos. Meu, eu falei que nem narrador de futebol, né? É que tem muita coisa acontecendo. Cara, a galera tá falando... Eu ainda tenho eleições no Brasil pra falar também, das eleições municipais. Não hoje, porque não tem nenhuma condição. Mas é que todo mundo que vem me falar das coisas dos candidatos, me pedindo apoio, eu falo, gente... Eu não tenho nem como começar a explicar que, assim, o meu trabalho, que é a conjuntura da América Latina, está ao caos, o inferno. Eu não tenho nem condição de olhar pra isso. E ainda assim a gente tem que olhar pra isso. Então, e é isso. Show. Show, né? Caraca, coisa pra caramba, gente. Tem muita coisa acontecendo na América Latina. Plebiscito no Chile, eleições parlamentares na Venezuela, eleições no Equador, eleições na Nicarágua. Então, assim, a coisa tá muito movimentada. E a gente tem que estar muito atento ao que vai rolar por aqui, porque tudo se relaciona muito com o Brasil, né? A gente tem muito essa noção, como brasileiro, que a nossa relação é meio insulada com o resto da América Latina. A gente tem uma relação meio ascética, né, de como se as coisas não interferissem na nossa realidade. E a visão dos países latino-americanos é muito diferente da nossa nesse aspecto, assim. As pessoas ficam muito atentas, muito, como dizemos em espanhol, pendientes do que acontece ao nosso redor. E é importante que a gente tenha essa noção, porque as coisas afetam muito o nosso país também. Para além disso, ainda tem eleição dos Estados Unidos, né, que tudo indica que vai dar Biden, para desgosto do Bolsonaro. E nosso também, porque quem quer o Biden? Ninguém, né, mas... isso é o Trump, quer dizer. Momentos, né? Ainda tenho considerações sobre isso também. Ai, gente, por isso que não dá pra gravar vlogs. Quando eu não venho com a pauta muito amarrada, dá pra ficar aqui 8 dias. Não, o Caio tá aqui revoltado, porque eu faço toda uma gambiarra pra conseguir gravar, gente. Porque não existe um cenário próximo que eu vá conseguir comprar a câmera que eu preciso pra gravar vlog. Vai demorar um pouco. Vou ter que levantar um tempo, ver se meu apoia-se cresce. Inclusive, apoia esse canal! Apoia esse canal! Se quer um motivo importante pra isso, eu vou botar aqui na tela uma foto da gambiarra que é feita pra eu conseguir gravar vlog.
Porque eu não tenho câmera de vlog, é bizarro. Daqui que eu... tira a foto que depois eu vou postar na edição. Mas apoia esse canal se financia com apoio recorrente. Então apoia esse canal para que ele consiga se estruturar, para que eu consiga comprar uma câmera de vlog, tá bom? Se inscreva no meu canal do Telegram para receber as notícias do canal em primeira mão. Não só do canal, mas também a curadoria de conteúdo que eu faço. Me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vlog, porque aqui agora só vai ser vlog. Tô cansada do meu formato anterior de vídeo. Cansada. É isso. Dá tchau, minha filha. Dá tchau pra Fernanda. Beijo. Tchau. Tchau, Alice. Vendo um beijinho. Ela não quer pagar delícia. Ela não quer. Dá tchau, filha. É assim que a gente conquista espectadores. Tá saindo a luz da parada, né?